de uma água que quando tu tomar dela vai se tornar em ti uma fonte. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Poço é água parada, mas fonte jorra. Poço da dengue, mas fonte jorra, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Não tem espaço para contaminação. Aleluia, glória a Deus. Água viva nesta manhã. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Saciar sua sede. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Talvez você pense, eu preciso de Jesus agora. Primeiro eu quero resolver isso, depois eu quero resolver isso. Aleluia, glória a Deus. Tudo eu vou até a Jesus. Hoje mais cedo, a irmã deixou um versículo aqui sobre a mulher no fluxo de sangue. A mulher que sofria 12 anos ao tocar em Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Ela tinha uma particularidade que eu vou encaixar perfeitamente nessa palavra. Glória a Deus. Ela dizia, se eu tão somente tocar na vestes ou na orla do seu manto, eu serei curada. Aleluia, glória a Deus. Fluxo de sangue, ela tinha suas regras todos os dias, ela sangrava constantemente, estava fraca, porque sangue é vida. Ela estava fraca e por ter essa hemorragia constante, seu coração precisava trabalhar dobrado para satisfazer a necessidade dos seus órgãos. Glória a Jesus. Mas aquela mulher, ela disse, se eu tocar nas vestes dele. Por que, irmãos, ela diz isso? Porque se uma mulher daquela época com fluxo de sangue tocasse em qualquer homem ou sacerdote ou mulher, aquela pessoa seria contaminada, impura. E ela diz, eu não quero contaminar aquele homem. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Que ela diz, eu vou tocar na veste dele, glória. Porque eu não quero contaminá-lo com a minha impureza, glória com a minha imundícia. Glória a Deus. E muitas vezes a gente pensa, eu não vou até Jesus, porque eu não quero manchar o ministério, eu não quero desonrar o seu nome. Pobre nós somos se pensarmos assim. Aleluia, glória a Deus. Chegamos até Jesus, o nosso pecado é invalidado diante do seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas ela não sabia glória que quando tocasse nas vestes, era ela que seria curada do seu mal. Aleluia, glória a Jesus. As vestes de Jesus, irmãos, não tinha poder não. Não. Tem igrejas neopentecostais por aí, eu falo sem medo e com autoridade. Glória a Deus. Taco de madeira dizendo que é glória a Jesus, Jesus, glória a Deus. Dizendo que tem água num pote, dizendo que é lágrima de Jesus. Isso é conversa, irmãos. O que salva é a fé. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Não, não, não. Foi a fé que ela depositou. Aleluia, glória a Deus. Cristo ressurreto. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Isso é a fé que nos leva. Glória a Deus, glória a Deus. Aonde estava Jesus. Ela simplesmente ouviu falar dele e a fé foi dando uma direção. Glória a Jesus. Mas quando ela viu uma grande multidão, ela disse, certamente é aquele homem. Aleluia. Aquela multidão está andando e tem gente chorando ali, tem gente aclamando ali, certamente é ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma direção. Eu quero falar para você nesta noite, nesta manhã, você pode estar perdido. Glória dizendo, a Deus, olha, glória Leandro, a Jesus. você não sabe o que eu tenho feito, você não sabe o peso dos meus pecados, você não conhece, a minha família já me desprezou, já me abandonou, eu bato as portas, ninguém abre as portas para mim. Aleluia, mas eu quero glória te a falar Deus. com a autoridade da palavra de Deus, porque aqui nesta manhã nós não estamos brincando de evangelho. Glória a Aqui Jesus, nesta glória manhã a Deus. nós não estamos brincando de cultinho, porque quando eu era, irmãos, criança, eu brincava de fazer culto com meus irmãos. Não, aqui não é brincadeira, aqui é palavra viva. Aleluia, glória a Deus. Glória. Era o verbo, e o verbo estava com Deus. Glória a E o verbo era Jesus. Deus. Verbo é palavra, logos divino, palavra. Jesus é isto aqui, a própria palavra. Aleluia, glória a Deus. E talvez você diga, não tem mais jeito para mim, porque eu já bati em tantas portas, já procurei tanta ajuda, mas nada resolve o meu problema. Eu já procurei satisfazer essa sede que eu sinto. Ai, irmãos, é uma sede como se fosse um abismo crescendo dentro de nós. Glória a Deus, Quem já glória a foi lá do mundo Jesus. sabe, é uma sede grande. Glória e a a gente Jesus. bate numa porta,
bebe aquela água, no outro dia está com sede novamente. E a gente vai à outra porta, bebe da água, no outro dia está com sede novamente. E aí alguns injetam uma seringa cheia de entorpecentes, e daqui a pouco aquela alegria passa, e aí outro vira um copo e outro copo, e no outro dia é só dor de cabeça, é só tristeza. Aleluia, é um glória abismo a profundo, Jesus, glória é um a Deus. abismo que não se acaba, é uma sede desesperada, e enquanto você não mirar em Jesus, Glória a saciar Jesus, sua sede nele, aleluia. você continuará Glória a sentindo sede. Deus, aleluia, glória a E essa Jesus. sede só vai aumentar, e essa sede só vai aumentar, e você só vai querer satisfazer a sede nos prazeres da carne. Mas eu quero te dizer, o tamanho da tua sede, o tamanho da necessidade que a tua alma sente, só vai ser saciada em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não adianta bebidas, não adianta drogas, não adianta prostituição, Glória a Deus. não adianta nada disso, festas, não. A sede que a nossa alma, irmão, sente, ela só é saciada em Jesus. E muitas vezes nós nos vestimos de uma capa de arrogância e não queremos dar ouvidos à palavra de Deus. A gente diz, agora não é o momento. Quando eu resolver isso aqui, eu vou. Quando eu deixar de fumar, eu vou. Quando eu deixar de beber, eu vou. Quando eu arrumar minha casa toda, eu vou. Mas Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Temos que dar o primeiro passo Glória a e Deus. dizer, eu vou até Jesus. Aleluia, glória a Porque quando nós Jesus. dizemos sim, o Espírito Santo, irmãos, ele entra no nosso íntimo, mas ele entra arrasando com o nosso ser, Glória com a a Deus, nossa glória a soberba, Jesus. com a nossa prepotência, Glória e a ele Jesus. vai tirando o desejo carnal, e ele vai tirando os desejos impuros, e quando você vê, você já está, aleluia, tal como Cristo quer. Aleluia, servindo, glória a Deus, pregando, glória a Deus. levando a sua palavra. Glória a Jesus, glória ao Você para o ouvinte Senhor. da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, quando ouvires a voz do Espírito Santo, Glória a não Deus. endureça o vosso coração. Aleluia, glória a Jesus. A igreja, para encerrar nesta manhã, acostumada a pregar à noite, a gente só quer falar à noite. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar nesta manhã, nós, quanto igreja, aqui eu não estou agora nesse momento falando de placa de igreja, eu falo igreja, corpo de Cristo. Glória a Deus, glória a Um Jesus. dia Jesus nos tirará dessa terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo vai dizer, eis na verdade aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória E a aqui está a Deus. chave. Glória Em um a momento, Jesus. num abrir e fechar de olhos. Quantas vezes você já piscou o olho aí? Nem percebeu. Glória a Você Deus. nem sente, é natural. O que Paulo está dizendo é, Jesus, ele vai romper a força da gravidade Glória a Jesus. com tanta precisão para tirar a sua igreja da terra. E quando Jesus tirar a sua igreja da terra, a Bíblia nos diz, e eu não falo isso para provocar medo em ninguém, não. A única coisa que segura a ira de Deus sobre a humanidade é esta igreja aqui. Aleluia, glória a Deus, Que a glória a igreja, Jesus. o sal da terra, no dia que a luz do mundo for tirado daqui, irmãos, aleluia, não tem nada entre a ira de Deus e os homens. Aleluia, glória a Deus, glória a É a Jesus. palavra que nos diz. A Glória igreja a é Jesus. sal, e sal é o que serve para preservar. Quando não existia geladeira, as carnes eram bem temperadas com sal, para que fosse preservada. Glória a Deus, glória a Jesus. E luz, Jesus diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma lamparina e coloca embaixo da cama, não. Luz tem que estar em evidência. Glória a A Jesus. igreja tem que continuar aqui nos sábados de manhã. Aleluia, querendo alguns ou não, glória a Deus. autoridades querendo ou não, Glória sabe por a quê? Jesus. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. E quando ela está sendo pregada, toda ignorância é desfeita. Aleluia, diante da glória a
luz da revelação. Glória a da palavra do Jesus. Senhor. Glória a Deus. Glória Não a tem Deus. autoridade maligna nesta manhã. Cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Não tem, irmãos, Deus. autoridades e principados, potestades que se levantem diante de Cristo, que fiquem de pé, porque eu creio num Jesus que Aleluia, quando no terceiro glória a dia, Jesus, glória a aleluia, Deus. na sexta-feira, quando ele morreu, ele pegou a cédula do nosso pecado e Glória ele a cravou lá na cruz do Calvário e ele disse: Pai, está consumado. Em no grego era tetelestai, ou seja, a minha missão foi cumprida, a Glória a dívida Deus. foi paga. Aleluia. E agora eu tenho autoridade e direito de posse sobre a humanidade. Glória a Não pertence Jesus. mais ao pecado, Glória não a pertence Deus. mais a Satanás. Glória No a terceiro dia, quando ele ressuscita, ele diz: todo poder o Pai me deu, no céu, na terra, no inferno. Jesus diz: ei, Satanás, vem prestar conta comigo. Me dá a Aleluia, chave da glória a morte do Deus. inferno. Glória, Porque tu não tem aleluia. autoridade sobre a minha Glória a igreja. Deus. Glória a Jesus. Glória a O domínio é de Deus. Jesus. Glória a Jesus. A autoridade é do mestre. E se ele manda pregar sábado de manhã, domingo de noite, Aleluia, glória a sexta-feira à Deus. tarde, dentro e fora de tempo, a gente está pregando. Glória Mas a no Jesus. dia que ele nos tirar aqui da terra, Aleluia, aleluia, glória a Apocalipse Deus. diz: a ira de Deus descerá. Porque a igreja ainda está assim, ó, como se uma mão. Sabe Moisés, no Antigo Testamento, enquanto intercedia pelo povo, e Deus dizia: agora eu não vou derramar minha ira não, Moisés, por tua causa, pela tua intercessão. É isso a igreja aqui nesta manhã. A igreja intercede pela terra. Aleluia, A igreja glória a Deus. intercede. E enquanto a igreja está intercedendo, a porta da graça está aberta. Mas quando Jesus vier à igreja, a porta da graça se fechará. Glória a Aleluia. Jesus. E a Bíblia diz que seguirá o juízo. Não vai ter mais outra oportunidade. O que Aleluia, você está aleluia. esperando? Porque se eu fizer o convite hoje mesmo, eu mesmo me aceito a Jesus de novo, se pudesse. Aleluia, glória a Deus. Porque Glória é a tão bom servir a Jesus. esse Deus. Glória a Deus. Venha Jesus nesta manhã. Glória a Jesus. Venha Jesus nesta manhã, porque Ele é aquele que tem água para saciar a tua necessidade. Aleluia, glória a Ele Deus. tem a água que vai jorrar para a vida eterna dentro do teu coração. Glória a Deus. E enquanto você não reconhecer Jesus, Glória a Jesus. você continuará caminhando para esse abismo. Mas a igreja está dizendo nesta manhã, como resgate: venha Jesus. Aleluia, Porque glória só a Ele Deus. tem palavras de vida eterna. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.